Os chamados vistos Gold, que são os vistos para atividade de investimento, eles começam a ser discutidos em Portugal em 2012, quando o 19º Governo Constitucional, aí à época com o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, ele apresenta uma proposta de lei à Assembleia da República pela qual se pretende inserir na Lei 23 de 2007, que é a Lei de Estrangeiros, Lei de Imigração portuguesa, a possibilidade de se conceder uma autorização de residência para nacionais de países que não são membros da União Europeia, mas que tenham aí condições de promover aplicações de investimento. Essa proposta vem então num contexto de crise, pós-crise ainda, crise financeira global que atingiu o mundo, mas particularmente Portugal sofreu também muitas das suas consequências aí no período de 2007 e 2008 e foi de fato aprovada e regulamentada em 2013. Desde então o governo vem apresentando aí seguidamente os dados oficiais e nos 2 primeiros anos os dados apontavam que já se tratava de um investimento global na casa de 1 bilhão de euros. E agora, mais recentemente, em junho desse ano, os dados apontam que já estamos aí na casa dos 3 bilhões de euros, para um total de cerca de 4.800 pedidos que já foram concedidos. Quando se fala do visto Gold ou da autorização de residência para atividade de investimento, normalmente o que vem à mente da maioria das pessoas é a possibilidade, a hipótese de aquisição de um imóvel em Portugal em valor igual ou superior a 500 mil euros. E, de fato, essa é ainda a hipótese mais buscada, a hipótese mais suscitada por aqueles que pedem esse visto. Mas é importante lembrar que desde 2015, com a chegada do Decreto Regulamentar 15A de 2015, outras hipóteses surgiram. Então, a ideia de que o visto Gold ele é destinado apenas àqueles que têm 500 mil euros para investir em um imóvel, ela hoje já não corresponde à realidade. Hoje nós temos, a partir de uma análise do regulamento da Lei de Imigração, nós encontraremos aí 7 possibilidades que são divididas em 4 escalões de investimentos. Vão desde 1 milhão de euros até 500 mil euros, 350 mil euros e um escalão menor que é no valor de 250 mil euros. Nós temos no menor escalão o valor de 250 mil euros, que é destinado a aplicações em produção artística, recuperação ou manutenção do patrimônio cultural português e é de fato, dentre as possibilidades trazidas pelo regulamento, aquela que corresponde a um patamar mínimo de investimento. Dentro de um segundo escalão de investimentos, que seria aí no importe de 350 mil euros, nós temos 2 possibilidades. A primeira delas diz respeito à transferência de capitais de pelo menos 350 mil euros, aplicados em atividades de investigação e pesquisa. Estamos falando aí das áreas de ciência e tecnologia, o que se operacionaliza através da transferência de valores e a obtenção consequente de uma declaração que seja emitida por uma instituição que esteja integrada no sistema científico e tecnológico nacional. Essa então seria uma possibilidade dedicada àqueles que têm, de alguma forma, relação com a área de ciência e tecnologia e que dispõem desse capital para investimento. E uma segunda possibilidade, também no escalão dos 350 mil euros, diz respeito também aos imóveis. O que significa isso? Significa que a partir dessa alteração nós temos a possibilidade de acessar o visto Gold a partir da aquisição de um imóvel no valor de 350 mil euros, pelo menos, mas nesse caso exige-se que esse imóvel esteja construído há pelo menos 30 anos ou que esteja localizado em uma área de reabilitação urbana. Ou seja, para esse tipo de investimento, para esse escalão de investimento, nós pressupomos aí que haja uma intervenção de reabilitação nesse prédio, nesse imóvel que venha a ser adquirido. Nesse caso,
Também por consequência disso, é necessário que se apresente um comprovativo de que houve aí um pedido prévio de informações do licenciamento para reabilitação, e isso vem a ser acompanhado também de um contrato de empreitada que indique que serão realizadas essas obras de reabilitação nesse imóvel. Num escalão de 500 mil euros, nós temos aí atualmente duas possibilidades. A primeira delas é a mais conhecida, que é de fato a questão da aquisição de imóveis com um valor mínimo de 500 mil euros. Para essa possibilidade, é importante que se ressalte que a compra pode ser feita através de compropriedade, que seria a aquisição por meio de duas ou mais pessoas. E nesse caso, exige-se um investimento por pessoa de pelo menos 350 mil euros. É permitido ainda que essa aquisição seja feita por meio de uma sociedade, poderá ser uma sociedade unipessoal ou uma sociedade por cotas, desde que o requerente seja sócio dessa sociedade. E há também a possibilidade de você explorar comercialmente esse imóvel. Então, nada impede que o imóvel adquirido com vistas à obtenção do visto ARI, visto de atividade de investimento, ele seja destinado ou vocacionado a uma atividade turística, uma atividade comercial. E também dentro desse escalão de 500 mil euros nós encontramos a possibilidade de se operar aí uma transferência de capitais no montante de pelo menos 500 mil euros, destinados a aplicações em planos de capitalização de empresas, como operações de aquisição de participações em fundos de investimento ou de capital de risco. Nós temos ainda num patamar de 1 milhão de euros de investimento a possibilidade de obtenção do visto para atividade de investimento para aqueles que transfiram capitais, como por exemplo poupanças e ativos, num total mínimo de 1 milhão de euros. Estamos falando aí nesse caso de operações que envolvam a aquisição de dívida pública, títulos do Estado português, obrigações do Tesouro, valores mobiliários, aquisição de participações em sociedades comerciais e todas essas modalidades, então, desde que estejam atingidas aí por um investimento mínimo de 1 milhão de euros, que seria hoje em reais algo em torno de 3 milhões e 700 mil reais. Essas atividades de investimento elas possibilitam também acessar aí o visto Gold, chamado visto ARI. Então, aquele investidor que esteja aí disposto a mesclar a atividade de investimento com a atividade empreendedora, criando postos de trabalho, ele pode também fazer aí o pedido do visto Gold e, dentro dos enquadramentos legais, ele criando postos de trabalho e inscrevendo esses trabalhadores na segurança social, ele poderá aí obter o visto. Embora nós estejamos falando aqui de escalões de investimento que vão de 250 mil euros até 1 milhão de euros, é importante lembrar que no embalo dessas modificações que ocorreram em 2015, Portugal implementou uma medida bastante inteligente, a meu ver, bastante perspicaz, que visa justamente atrair investimento, atrair capital para aquelas regiões do país que são menos habitadas e que precisam de fato de um impulso para o desenvolvimento da sua economia. Então, o regulamento hoje ele nos permite que esses montantes globais mínimos de investimento sejam reduzidos em até 20%, caso sejam aplicados em zonas de baixa densidade demográfica, e precisamente o que traz a lei é que sejam regiões que tenham menos de 100 habitantes por quilômetro quadrado ou que tenham um produto interno bruto per capita inferior a 75% da média nacional. Então, com isso, nós podemos concluir que hoje a aquisição de um imóvel, por exemplo, numa dessas regiões do país, que seja destinado a uma reabilitação, nós estaremos aí falando em 350 mil menos 20%. No caso dos investimentos em atividades culturais, por exemplo, nós estaremos falando em investimentos mínimos de 200 mil euros. Portanto, quando se fala em vistos Gold, não se fala exatamente em investimento de 500 mil euros. Hoje,
nós temos aí a possibilidade de enquadrarmos o requerente desse visto, desde de uma operação de transferência de capitais que vai de 1 milhão de euros até investimentos que estejam aí num patamar de 250 mil euros, reduzidos em 20%, chegando então a 200 mil euros. Mas se nós formos comparar a legislação e as condições estabelecidas por Portugal e por outros países, como os Estados Unidos, Canadá e o próprio Reino Unido, nós vamos notar aí que não é à toa, não é sem razão, que Portugal de fato tem se tornado um foco de atração dos investimentos internacionais, um foco de aporte de capitais. Se nós formos observar hoje o EB5, que seria o visto de investimento para os Estados Unidos, estaríamos falando aí num patamar de 500 mil dólares e uma série de exigências que não são tão simplificadas quanto as que hoje nós temos na legislação portuguesa. Temos o Immigrant Investor Program do Canadá, que parte aí de investimentos de 800 mil dólares canadenses e exigem do investidor que tenha pelo menos 1 milhão e 600 mil dólares canadenses. Poderíamos falar aí também do Tier 1 Investor Visa, que é do Reino Unido, e lá fala-se em 2 milhões de libras esterlinas, além de várias exigências que também nem sempre um investidor iniciante talvez pudesse cumprir. Então, por tudo isso, nós temos visto que cada vez mais Portugal tem se tornado, não só pela questão fiscal ou tributária, tem se tornado um foco de atração de investimentos, de capitais, e a tudo isso se soma também o momento que Portugal vive, um momento em que o país tem sido conhecido cada vez mais pelas suas belezas naturais, pelo seu clima, pela sua paz também, não é? E não é também sem razão que, dentre os países que mais têm solicitado, dentre as nacionalidades que mais têm solicitado o visto Gold, nós temos o Brasil em segundo lugar. Nós temos China em primeiro lugar, Brasil, depois África do Sul, Rússia e Líbano. Isso demonstra que, de fato, os chamados países emergentes, por assim dizer, os nacionais desses países têm cada vez mais visto em Portugal uma possibilidade de investimento, uma possibilidade de residência, por que não? E cada vez mais, então, Portugal tem aproveitado dessa situação para alavancar a sua economia. O The Economist, em abril do ano passado, reportagem da revista britânica The Economist, trouxe aí uma informação interessante para nós, no sentido de que Portugal reduziu o seu déficit orçamentário em 2006, chegando a 2,1% do PIB bruto, Produto Interno Bruto, né? Então, a revista já destacava nessa época que esse teria sido o melhor resultado desde a democracia, desde 1974. Então, tudo isso tem nos não apenas atraído a atenção dos investidores e dos juristas de um modo geral, mas tem também servido como uma lição, talvez, para os países que precisam, muitas vezes, dinamizar a sua legislação de modo que o investimento estrangeiro veja nesse país um local seguro, um local, por que não dizer, agradável para que sejam ali operados os seus investimentos. Para além dessas hipóteses das quais eu falei, é importante também trazer a informação de que o atual governo enviou para a Assembleia da República uma proposta de lei, mais uma, que seria a proposta 86/13, pela qual se pretende fazer aí uma combinação entre o capital estrangeiro, o investimento estrangeiro e a necessidade de Portugal cuidar aí das suas empresas. Então, pelo texto dessa proposta, que está caminhando e tende a ser aprovada, os vistos para atividade de investimento poderão agora ser concedidos também nos casos daqueles que investam pelo menos 350 mil euros para a criação de empresas portuguesas ou reforço de capital de empresas portuguesas e que criem ou mantenham 5 postos de trabalho,
E uma outra hipótese que seria um investimento de pelo menos 200 mil euros em empresas portuguesas que estejam inseridas num plano de recuperação ou de revitalização. Essas são duas hipóteses que provavelmente virão. O projeto de lei está tramitando na Assembleia da República, como eu disse, não é um projeto de lei aprovado, não está vigente ainda, mas a perspectiva é de que essa proposta seja aprovada ainda esse ano. Uma outra também novidade seria a redução de 500 mil euros para 350 mil euros, naquela hipótese que eu disse dos fundos destinados à capitalização das empresas. Então, se as coisas caminharem conforme vem caminhando, é possível que nós tenhamos aí, ao final desse ano ainda, talvez, mais duas possibilidades de investimento e a redução de 500 mil euros para 350 mil euros no caso dos investimentos nos fundos destinados à capitalização de empresas. Uma outra informação que me parece bastante relevante, bastante interessante, é de que nessa 22ª reunião do Conselho de Ministros da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, acontecida agora em 20 de julho em Brasília, novamente foi levantada aquela questão que já vem sendo noticiada há algum tempo, que se refere a uma proposta formulada aí por Portugal e Cabo Verde, relativa a um mecanismo de livre circulação entre os países da CPLP. É uma notícia que foi bastante festejada e bastante comentada na internet nesses últimos tempos, mas que ainda não avançou. Nessa reunião do dia 20 de julho, o Brasil não tomou nenhuma posição definida e mostrou-se ainda um pouco relutante. É necessário ainda que sejam analisados os impactos econômicos dessa medida e, de fato, quanto a isso, não temos ainda um avanço. Porém, nessa mesma reunião, foi levantada a discussão acerca de uma proposta que visa criar aí uma espécie de visto gold exclusivo para os nacionais da CPLP. Então, é preciso que nós estejamos aí atentos à movimentação dessa proposta e, se as coisas correrem bem, se o Brasil também não opuser grandes resistências, tendo em vista que as decisões da CPLP são tomadas em consenso, é possível que nós tenhamos aí para os próximos anos mais um caminho para se acessar aí os chamados vistos gold. Dessa vez agora algo mais voltado aos países de língua portuguesa, os países da CPLP.